Olá, seja bem-vindo ao Juris Hub. Sabia que você pode estar perdendo tempo usando prompts errados para o tipo de IA que você tem na sua mão? Hoje eu vou te mostrar a diferença prática entre criar prompts para modelos que pensam versus que não pensam e como isso muda completamente a sua estratégia de uso da inteligência artificial no direito. Meu nome é Diego Barbosa, professor de Direito Digital, juiz de Direito, e eu vou falar tudo sobre esse tema aqui neste vídeo. Saiba que algumas estratégias de interação com a inteligência artificial que eram consideradas de ponta há apenas um ano, hoje já estão começando a se tornar obsoletas. A atual discussão na engenharia de prompts deixou de ser sobre como ensinar a IA a pensar por meio de instruções complexas e passou a ser sobre como dialogar com uma inteligência artificial que já está pensando por si só. E para o profissional do direito, essa transição não é apenas técnica, é uma mudança fundamental na forma como a gente extrai o valor, precisão e segurança das ferramentas de inteligência artificial. E o domínio dessas novas formas de interação com esses modelos dotados de raciocínio nativo é agora uma competência essencial para você. Imagina só que você possui uma dúvida sobre determinado tema jurídico e pergunta a um colega de escritório se ele sabe como resolver esse problema. Sem ter tempo para pensar profundamente sobre o assunto, o seu colega vai te dar uma resposta de bate-pronto, confiando apenas na memória dele. Imagina agora que esse colega, em vez de responder direto, ele te pede um pouco de tempo para elaborar um parecer sobre o assunto. Então, antes de escrever a conclusão, ele vai enumerar os pontos-chave, conferir a legislação aplicável e verificar cada premissa fática do caso. Esse mesmo processo ocorre com a inteligência artificial. Os novos modelos de IA com pensamento incorporado garantem um raciocínio estruturado e lógico prévio à resposta, o que gera respostas mais confiáveis e organizadas, com menos chances de erro ou alucinação. Ou seja, ela deixa de responder de bate-pronto apenas com aqueles dados do treinamento dela. O resultado instantâneo que essa resposta imediata gera até pode estar certo, mas sem o raciocínio detalhado de como ela chegou naquela conclusão, você não tem certeza se ela considerou todas as informações necessárias sobre o seu caso. E aqui neste vídeo, o nosso objetivo é demonstrar a diferença entre interagir com essas inteligências artificiais que possuem a capacidade de raciocínio nativo e aquelas que operam de forma mais direta. Mas antes, a gente precisa entender por que isso importa para o nosso trabalho jurídico. Quando você cria um prompt inadequado para o tipo de modelo, três coisas acontecem. Primeiro, você perde precisão em análises jurídicas complexas, e isso pode até determinar o resultado de um caso. Segundo, você desperdiça tempo com diversas interações desnecessárias, o que vai impactar diretamente a sua produtividade, porque muitas vezes são necessários vários prompts em cadeia até se chegar ao resultado satisfatório e esperado. E terceiro, e não menos importante, muito pelo contrário, você corre maior risco de cometer erros. Então, o que são esses modelos com pensamento nativo? Basicamente, são modelos que processam raciocínio interno antes de responder. Eles vão decidir automaticamente quando eles têm que pensar mais, baseado na complexidade da tarefa que você apresentou. Nos primeiros modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, a obtenção de respostas complexas e bem estruturadas dependia quase que inteiramente da habilidade do usuário em engenharia de prompt. A técnica mais ensinada era a técnica de cadeia de pensamento, a Chain of Thought, ou COT. Essa abordagem consiste em instruir explicitamente o modelo a pensar passo a passo, ou a seguir uma sequência lógica pré-definida. Inclusive, em vídeos anteriores aqui do canal, nós mostramos como poderíamos fazer uma abordagem básica dessa técnica. Essencialmente, essa técnica envolvia o usuário forçar o modelo a externalizar um processo de raciocínio que não era nativa à forma como ele foi construído para funcionar. Isso se provou muito eficaz para melhorar a precisão em tarefas que exigiam múltiplas etapas lógicas, como é a análise de casos jurídicos. Mas, atualmente, a gente está vivendo uma grande mudança de paradigma. Os modelos atuais, como o GPT-5, que foi lançado em agosto desse ano, o Gemini 2.5 Pro, que foi lançado em março, e o Claude Sonnet,
4.5, lançado agora bem recentemente em setembro, eles já internalizaram esse processo de pensamento passo a passo. Eles já são programados para serem modelos de raciocínio, ou reasoning models. Eles não precisam mais ser ensinados a enfrentar um problema por partes. Eles já vão fazer isso automaticamente quando a complexidade da tarefa exigir. Isso funciona por meio da ativação automática de um mecanismo de raciocínio interno, que elabora cada etapa da resposta antes de gerar a conclusão final. E a capacidade desses modelos de não apenas pensar, mas de mostrar o seu processo de pensamento, representa um grande avanço para a confiança do usuário do sistema jurídico. Porque a nossa prática jurídica exige não apenas a resposta correta, mas principalmente a fundamentação que a sustenta. E o processo de raciocínio da inteligência artificial transforma a ferramenta que era uma caixa preta em um assistente mais transparente, porque ele passa a pensar em voz alta, apresentando os fundamentos a cada etapa do raciocínio antes de chegar à conclusão final. E quando você pode auditar a lógica da inteligência artificial, é possível verificar e identificar premissas equivocadas, corrigir o curso da análise dela e assumir a responsabilidade pelo resultado com muito mais segurança. A transparência desse raciocínio é um excelente mecanismo para mitigação de risco. A mudança de modelos baseados em padrões para modelos com raciocínio nativo exige uma recalibração da abordagem tradicional de engenharia de prompts. O que antes era a melhor prática possível pode agora ser um obstáculo à melhor performance da IA. Com modelos como GPT-4o ou 4Omni, a chave para a qualidade em tarefas complexas era fornecer um roteiro bem detalhado para o raciocínio da inteligência artificial. Por exemplo, em uma análise de caso, o prompt poderia ser estruturado mais ou menos como a seguinte forma. Primeiro, resuma os fatos essenciais. Segundo, identifica a principal questão jurídica controvertida. Terceiro, aponte os artigos do Código Civil aplicáveis. E, por fim, com base nos passos anteriores, elabore uma conclusão fundamentada sobre o caso. Uma abordagem como essa forçava o modelo a seguir um caminho lógico estruturado. E isso porque eu dei um exemplo aqui bastante simples, mas os prompts que envolvem a cadeia de pensamento podem ser extremamente complexos. Isso reduzia significativamente a probabilidade da inteligência artificial pular etapas importantes do pensamento que você queria que ela executasse, e também evitava que ela cometesse erros de lógica ou produzisse alucinações, que são aquelas informações factualmente incorretas. Só que a interação com modelos de raciocínio nativo agora é governada por uma nova regra de ouro. Simplifique o prompt e foque no objetivo final. O foco do usuário deve ser deslocar o processo de pensamento para o resultado desejado. Ou seja, a gente tem que mudar o pensamento de ser como chegar para ser onde chegar. E o erro mais comum e prejudicial ao migrar esses novos modelos é continuar usando as mesmas técnicas de engenharia de prompts antigas. A documentação oficial da OpenAI, por exemplo, adverte que instruir o modelo a pensar passo a passo pode não melhorar o desempenho dele, em alguns casos, pode até mesmo atrapalhá-lo. E a razão para essa aparente contradição reside em um conflito de redundância. O modelo de raciocínio nativo já possui um processo interno de pensamento que é otimizado e eficiente para resolver e decompor problemas. Quando o usuário fornece um prompt com uma cadeia de pensamento explícita, ele está introduzindo um segundo conjunto de instruções de processo de pensamento. E a inteligência artificial então se depara com um dilema. Segue seu próprio método otimizado ou segue o método pedido pelo usuário? Então, em vez de ser um programador detalhista do raciocínio da IA, você precisa se tornar um excelente delegador. Ou seja, a tarefa passa a ser definir o objetivo final com o máximo de clareza e o máximo de precisão jurídica. E usar habilidades da inteligência artificial para determinar de forma automática os melhores passos para alcançá-lo. Aqui, a clareza do pedido substitui a clareza do processo. E para nós ilustrarmos tudo isso muito bem para você, vamos demonstrar tudo isso com exemplos concretos. Vamos então para o exemplo número 1. Suponha que precisamos criar cláusulas de um contrato de locação comercial.
Esse cenário hipotético aqui envolve a redação de uma cláusula de benfeitorias para um contrato de locação comercial. Eu criei 2 prompts que já estão aqui, eu vou rodar eles para um modelo sem pensamento ou com pensamento mais simples, que é o ChatGPT-5 Instant. Ele, na verdade, é um modelo com pensamento reduzido e não sem pensamento nenhum. E também para o modelo com pensamento profundo, o ChatGPT-5 Thinking. Então vamos aqui ao primeiro dos prompts. Esse primeiro prompt aqui, ele foi criado, tá, de maneira bem simplificada. É um prompt voltado para a descrição minuciosa da cadeia de pensamento. Então ele indica aqui o papel, o contexto, a tarefa. Ele traz também aqui toda a cadeia de raciocínio. E, por fim, o formato desejado. Isso aqui não muda, como nós vimos nos outros vídeos, nas outras aulas sobre esse assunto de engenharia de prompts. A gente já tinha falado sobre essa necessidade, né, de criar o papel, o contexto, a tarefa e o formato de saída. Eu vou rodar, então, esse prompt aqui, em que eu estou rodando no modelo aqui, ó, ChatGPT-5 Instant, com raciocínio reduzido ou próximo de zero, e estruturando a cadeia de raciocínio, o pensamento que ela deve ter, sem que ela tome nenhuma iniciativa própria. Então ela vem aqui e traz aqui uma cláusula sobre benfeitorias, uma benfeitoria num contrato de locação comercial, no qual o que eu desejo aqui é garantir que o locatário, se fizer uma reforma substancial na cozinha, garanta que as benfeitorias úteis e necessárias se incorporem ao imóvel sem direito à indenização e as voluptuárias só possam ser retiradas se não danificarem o imóvel. Então ele vai seguir aqui aqueles pontos do raciocínio que eu coloquei para ele e vai trazer uma redação dessa cláusula. Esse mesmo formato eu posso trazer para um modelo de pensamento, que seria o ChatGPT-5 com o Thinking ligado, né? O modelo de pensamento. Vou mostrar aqui onde é que aparece aqui. ChatGPT-5 Thinking, modelo de pensamento ligado. Vou rodar então esse prompt, e é um prompt que você veja que ele é mais simples. O papel é bem delimitado, o contexto também. Trazemos aqui a tarefa que ele tem que realizar e o formato. Note, porém, que aqui na tarefa eu não trouxe de forma detalhada toda a cadeia de pensamento. Eu trouxe aqui, na verdade, o resultado que eu espero que a IA me gere. Eu vou enviar e ela vai pensar aqui por bastante tempo antes de me trazer uma resposta. Note que eu coloquei o pensamento estendido e essa etapa aqui vai demorar um certo tempo até ela me trazer a resposta final. Enquanto ela está pensando, nós podemos clicar aqui e ver as etapas de pensamento. Por isso que eu falei que a IA, que funciona com pensamento automático, ela tem a grande vantagem de permitir uma certa auditoria nas etapas de pensamento. A gente pode notar aqui de forma muito clara se por acaso ela partiu, por exemplo, de uma premissa equivocada. E identificar que partindo da premissa equivocada, ela provavelmente vai chegar em conclusões equivocadas também. Isso aqui vai permitir, então, uma espécie de auditoria, uma maior transparência, e fica mais fácil de você acompanhar o resultado correto da inteligência artificial. Vou acelerar então aqui para que a gente possa ver o resultado final desse pensamento. Então aqui ele encerrou a análise, levou 1 minuto e 3 segundos para poder completá-la. Se eu quiser ver tudo que ele pensou no pensamento estruturado interno dele, eu posso clicar aqui. Vou conseguir conferir tudo que ele levou em consideração para a resposta aqui a meu questionamento, o meu prompt. Então você pode rastrear aqui, você tem transparência, você tem auditabilidade do pensamento da inteligência artificial, que é muito interessante para você poder saber se ela errou ou não alguma premissa fática, se ela considerou alguma legislação de forma equivocada e o que ela pensou e estruturou a partir daquela tarefa, do resultado que você almejava. Então ela trouxe aqui cláusula, né, muito mais detalhada, com muito mais riqueza de detalhes, acerca de tudo que é necessário para atingir esse objetivo aqui,
que é elaborar uma cláusula contratual completa e robusta que proteja integralmente os interesses do locador, ou seja, que é focada na proteção dos interesses do locador. E a cláusula deve garantir que todas as benfeitorias úteis e necessárias se incorporem ao imóvel sem direito à indenização ou retenção, e que as voluptuárias só possam ser retiradas mediante condições estritas que não prejudiquem o imóvel. Então, para cumprir essa tarefa, ele pensou em tudo o que ele precisava colocar no contrato para chegar lá, para tentar abarcar todas as possibilidades de proteção do locador nesses pontos que foram dados como tarefa. Então, ele trouxe aqui muitos detalhes, né, como alvarás, execução técnica, licenças que precisam ser obtidas para aquela reforma na cozinha industrial, nesse imóvel comercial aqui do exemplo, né? O arte do responsável técnico, cronograma da obra, comprovantes seguros, tudo isso aqui ele pensou e colocou aqui para poder chegar lá no final a colocar o que seria a vedação de retenção e a renúncia aos direitos de retenção, compensação e indenização quanto às benfeitorias necessárias e úteis, e também como vai ser executada a retirada das benfeitorias voluptuárias, qual o prazo que o locatário teria para fazer isso, as contribuições, penalidades, interpretação pró-conservação do imóvel, né? Então, que o objetivo é que qualquer dúvida seja a favor de se conservar o imóvel como ele era. Então, veja que ele trouxe todo um pensamento para chegar nesse resultado, em comparação aqui com o que nós tínhamos antes, que era como chegar no processo, né, como chegar nesse resultado por meio da indicação de um processo claro de cadeia de raciocínio no modelo mais simples. Veja que ele não trouxe, né, todas essas nuances possíveis de serem abarcadas simplesmente porque não foi nem colocado na cadeia de raciocínio dele, porque não foi nem cogitado por mim quando eu criei ali o prompt. Então veja, temos aqui dois cenários, tá, com prompts muito parecidos, em que a gente muda ali a tarefa, um focado no processo, outro focado no resultado. E você vai me perguntar, você pode compartilhar o prompt que você usou nesse exemplo? E pessoal, não vou compartilhar o prompt, porque esse aqui é um prompt de exemplo, não um prompt estruturado para você usar num caso concreto, né? Só para a gente ter a finalidade didática e você conseguir visualizar como é que isso aqui funciona na vida real, tá? Quando você for usar no caso. Eu vou te mostrar agora um segundo tipo de análise, um segundo prompt, um segundo cenário, e esse cenário aqui, para a gente trocar um pouquinho a inteligência artificial que nós estamos usando, eu vou entrar aqui no Google Gemini, não vou fazer no ChatGPT mais, vou fazer no Gemini, para a gente poder ver como é que é a diferença entre essas funcionalidades, tá? Então vamos primeiro aqui, a gente tem um caso aqui diferente, e esse exemplo envolve analisar o andamento de um processo para a gente definir qual é a próxima peça que tem que ser elaborada, tá? Então, a gente vai ter um cenário número 1, o prompt vai guiar a inteligência artificial, vai fazer um checklist da análise da petição, vai forçar ela a externalizar cada etapa do raciocínio, que é aquela abordagem que nós usávamos, né, para que a inteligência artificial sem pensamento tivesse garantia de que nenhum ponto passaria por ela, que ela não tivesse nenhum tipo de omissão quanto ao conteúdo da análise, né? Então, é um modelo de raciocínio, é um modelo sem raciocínio nativo, melhor dizendo. E aqui eu vou mostrar isso no Gemini 2.5 Flash, tá? Eu já tenho aqui, então, o prompt também de exemplo já configurado. O que eu mostrei para ele aqui foi o seguinte: o texto de uma petição inicial, o texto de uma contestação e um prompt, tá? Essa petição inicial e essa contestação são retiradas de um processo real, mas foram completamente anonimizadas para que a gente pudesse usar aqui de exemplo, tá? Sempre temos que pensar na LGPD, garantia de sigilo e tudo mais para quando a gente vai trabalhar exemplos didáticos, tá? Então, o papel aqui é de um advogado processualista, especializado em direito consumidor, com profundo conhecimento no CPC e estratégia processual. Eu dei para ele o contexto, tá, do que é a tarefa e botei a tarefa aqui, né, que é determinar a próxima peça processual a ser elaborada como advogado do autor e tem que fornecer a estrutura dessa peça. Eu coloquei aqui instruções de raciocínio em que ele tem que seguir uma sequência obrigatória, né? Então tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e
obrigo ele a mostrar o raciocínio em cada etapa antes de passar para a próxima, né? Para que eu possa conferir manualmente esse raciocínio. Então, aqui a gente está com um modelo sem pensamento nativo e eu estou forçando a cadeia de pensamento dentro do prompt, ainda que de maneira simplificada, né? Como eu disse, prompts de cadeia de raciocínio podem ser muito mais complexos do que eu estou apresentando aqui, mas para fins didáticos, vamos seguir um exemplo que não seja tão complexo e que todo mundo consiga visualizar de uma maneira mais fácil na apresentação aqui. Coloco também o resultado e o formato esperado e vamos lá ver o que ele fez aqui. Tá? Então, eu tenho um Gemini 2.5 Flash. Quando eu peço para mostrar o raciocínio aqui, ele não mostra, ele não usou raciocínio nesse prompt aqui. Como eu disse, o modelo sem o raciocínio interno. Né? Então, vamos lá, ele tem aqui prezado doutor, com base no perfil técnico-jurídico, na atuação profissional em direito digital e na especialidade em direito consumidor e processual civil solicitado, ele vai proceder à análise estratégica do caso. Né? Então, ele segue ali todas as etapas que foram colocadas para ele. Ele faz um resumo analítico da petição inicial, etapa número 1. Resumo analítico da contestação, etapa número 2. Analisa a estratégia do momento processual, a etapa número 3. Decide sobre a próxima peça jurídica e justifica por quê. Né? E faz a estrutura completa da peça recomendada, que é a réplica, numa etapa número 5. Então, estrutura aqui como é que seria essa réplica, a contestação, né? Quais são as preliminares que devem ser rebatidas, né? A inépcia inicial, por pedido genérico, impugnação à gratuidade de justiça, ausência do interesse de agir, valor que foi indicado como incontroverso aqui também, na etapa da inépcia inicial, e impugnação a eventual pedido de tutela antecipada. Então, ele trouxe aqui estruturado tudo o que você precisaria saber para fazer uma contestação que abarcasse todas as preliminares, melhor dizendo, tudo que você precisaria saber para fazer uma réplica que abarcasse todas as preliminares da contestação e depois o enfrentamento do mérito das matérias da contestação. Então, ele explica aqui de maneira estruturada, conforme o raciocínio que eu pedi. Né? Ele diz por que tem que ser feito a réplica, né? Porque ele diz que aqui tem preliminares e questões de mérito que foram levantadas pela defesa, então fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora e que precisam ser refutados nesse momento processual, sob pena de preclusão. Então, fez análise conforme foi solicitado. Vamos agora, então, ver um segundo exemplo do mesmo caso. Né? Mesma coisa, quero que ele analise o momento processual, o que ele deve fazer. Então, coloquei também a petição inicial, contestação anonimizadas e indiquei o prompt. Todo prompt idêntico. O que muda aqui é apenas a tarefa, que, veja, eu apresento de maneira muito mais simplificada, porque eu não preciso fazer aquele passo a passo do pensamento. Mas eu preciso indicar de maneira muito específica tudo que eu quero obter como resultado. E o resultado que eu quero aqui é que ela analise os documentos processuais apresentados para determinar qual a próxima peça processual que eu devo elaborar como advogado-autor, considerando o CPC 2015, a estratégia processual adequada e os argumentos apresentados pela defesa. E eu peço que ela forneça a estrutura completa da peça com os pontos essenciais que devem ser abordados. E aqui, como nós estamos usando o Gemini 2.5 Pro, eu clico em mostrar raciocínio e eu consigo ver tudo o que ele pensou antes de dar a resposta. E realmente, por algum motivo aqui, nós temos um pensamento em inglês, não sei porquê, mas o Gemini 2.5 Pro, ele pensa em inglês e escreve em português com a gente. Né? Então, fica aqui realmente, para quem não tem muita habilidade com a língua inglesa, uma dificuldade adicional de entender a cadeia de raciocínio estruturada, porque não é apenas o inglês comum que nós usamos no dia a dia, mas o inglês é voltado para a área jurídica, né? Então tem uma complicação a mais ali. Mas ele faz completamente a análise de cada ponto, de cada etapa do processo de raciocínio, até a trazer a nossa resposta. E a resposta que ele trouxe também é bastante detalhada e parece bastante com aquela que nós trouxemos no prompt de cadeia de pensamento usando o modelo sem raciocínio. Só que sem o trabalho todo de eu explicitar qual é o raciocínio que eu desejo que ela tenha. Então, ela me traz aqui um resumo analítico da petição inicial, as partes do objeto, causa de pedir, as teses abordadas, quais são os pedidos principais,
faz o resumo analítico da contestação, qual é a linha de defesa. Então, diz aqui que a contestação está estruturada em preliminares processuais e no mérito, na defesa da legalidade das cláusulas contratuais, com base no princípio do pacta sunt servanda e em precedentes judiciais, especificamente do STJ. Então, traz algumas preliminares que foram arguidas, traz qual foi a defesa do mérito feita em contestação, e, por fim, ele também faz análise do momento processual e o cabimento da próxima peça. Então, ele identifica que a peça cabível aqui é uma réplica à contestação. Justifica por que escolheu essa peça, então você também consegue conferir por que ele fez essa escolha, o que facilita bastante você saber se a resposta a qual ele chegou está correta juridicamente ou não, se ele considerou todos os fatos, se ele considerou todas as premissas adequadamente. E, por fim, traz a estrutura completa da peça recomendada, que é a réplica à contestação. Então, ele traz aqui a qualificação das partes, síntese da contestação, o rebatimento de cada uma das preliminares arguidas e também impugnação específica a cada um dos argumentos da defesa. Veja que ele é bem objetivo e certeiro ali no que ele vai atacando em relação ao que foi pedido que fosse feito. E, por fim, ainda, ele traz aqui alguns fundamentos legais para a sua ciência, né, para você poder avaliar a correção da resposta e qual foi a estratégia argumentativa utilizada. Que aqui, no caso, foi considerar, melhor dizendo, foi desconstruir a argumentação da defesa, demonstrando que ela é baseada em uma interpretação parcial e descontextualizada da jurisprudência. Então, ele traz aqui de maneira bastante pormenorizada tudo o que está relacionado a análise desse processo. Então, veja, tanto ali no ChatGPT quanto no Gemini, a gente teve resultados muito parecidos, né? Quando a gente usa modelos sem pensamento, a gente tem que fornecer o pensamento explicitamente para que ele chegue no resultado que a gente espera, e a resposta deles é muito mais simplificada porque está adstrita especificamente àquele formato de pensamento que nós demos para ele. Por outro lado, quando a gente usou o modelo de pensamento, focando bastante na tarefa, explicando bem pormenorizadamente na tarefa qual era o resultado que a gente queria, o modelo pensou por si só, elaborou o processo de raciocínio por si só e conseguiu entregar um resultado com muita qualidade também. Só que com menos investimento nosso de tempo na escrita de um prompt detalhado. Com isso tudo, eu posso afirmar bem tranquilamente que a diferença entre esses modelos tradicionais e esses modelos novos com raciocínio nativo não é somente o marketing, tá? Isso reflete uma mudança técnica que exige uma nova mentalidade do usuário. Se a gente continuar a usar os prompts com muitos detalhes e prescritivos de processos nesses modelos modernos, vai ser ineficiente e até contraproducente, pode trazer um resultado ao contrário do que nós desejamos. A tendência atual é que as IAs exijam menos microgerenciamento de comportamento e muito mais clareza na definição das metas, o resultado almejado. E a competência do jurista do futuro não vai residir na capacidade de escrever prompts longos e complexos, mas na habilidade de formular perguntas e objetivos jurídicos precisos, concisos e sólidos. E com base nisso tudo, eu vou também descrever alguns erros mais comuns que eu vejo os usuários de IA cometendo todos os dias. O primeiro deles é usar prompts simples demais em modelos tradicionais sem pensamento. O segundo é forçar a cadeia de pensamento em modelos que já têm pensamento nativo. E o terceiro erro é usar prompts simples demais em modelos com pensamento. Veja, pessoal, o modelo de pensamento ele não dispensa a complexidade do prompt. O que ele dispensa é que a gente descreva minuciosamente a cadeia de pensamento, o raciocínio que ele vai exercer. Mas você precisa ter um prompt que seja complexo o suficiente para estar bem descrito qual é o papel, qual é o contexto, o formato de resposta esperado e a tarefa, de maneira muito bem descrita. Então não é só para a gente falar assim, ó, qual é a próxima peça a ser analisada nesse processo. Não foi isso que eu coloquei naquele prompt. É um prompt simples? Sim, mas a simplicidade não quer dizer que ela dispensa o detalhamento, tá? Então fica aí a dica. Prompt simples não quer dizer prompt genérico, não quer dizer prompt com pouca informação, pelo contrário, beleza? E como exemplo aqui, eu vou reforçar
um princípio que é imutável quando a gente usa a inteligência artificial, que a responsabilidade final é sempre do ser humano. Mesmo com raciocínio visível, com precisão aprimorada e uma capacidade de análise bem profunda, a inteligência artificial permanece uma ferramenta de auxílio da escrita. A validação final dos fatos, a verificação da jurisprudência, a adequação da linguagem para o teu caso concreto e, acima de tudo, a responsabilidade ética e profissional pelo trabalho apresentado são deveres intransferíveis do usuário. Se esse vídeo mudou a sua perspectiva sobre como usar a inteligência artificial na sua prática jurídica, clique em curtir e inscreva-se no canal JurisHub para mais conteúdo prático sobre inteligência artificial voltada para o direito. Nos comentários, me conte, você já testou a diferença entre esses tipos de modelo sem raciocínio e com raciocínio nativo? Qual foi a sua experiência? Tem encontrado alguma dificuldade? Divide aqui com a gente. E se você quiser se aprofundar ainda mais, temos outros vídeos sobre prompts jurídicos e eu coloquei os links aqui na descrição. Até a próxima!